Vamos lá, vamos falar as promessas desse segundo turno, né? De promessa vive futebol ou não? Acho que não, né? O Campeonato Brasileiro da Série A, a tabela atual, deve mudar pouco. Como eu falei, o de cima pode cair e um de baixo subir. É umas coisas que acontecem naturalmente. Mas olhando assim, do jeito que está hoje, e vendo o nível que os clubes vão apresentando, pouca coisa deve mudar. A gente pode ver um Fortaleza subindo do último lugar, para quem sabe né, acho que é difícil. Fortaleza deve acabar esse campeonato na parte de baixo da tabela, assim, eu acho. Mas assim, deve chegar até um 11º lugar, até mais ou menos. Né? Se der tudo certo, porque do jeito que tá, Fortaleza tá a 9 pontos do 12º colocado. 9 pontos, 3 jogos. Fortaleza, o problema do Fortaleza é que ele não consegue engatar 3, né? Não consegue 2 vitórias seguidas, o Fortaleza não consegue engatar. Ele tem 3 vitórias no campeonato em 19 partidas. Preocupante. Preocupante demais. Né? Mas a promessa de segundo turno é Fortaleza agora com o Otero, com o Galhardo e com outros reforços chegando. Perdeu o Pikachu, que era seu principal jogador, mas né, tem peças de reposição também para seguir o seu jogo. A promessa é que o Fortaleza ele ascenda nesse metade do campeonato para frente. Porque o Fortaleza não tem mais o que jogar. O Fortaleza foi eliminado pelo Estudiantes na Libertadores. Fortaleza não tem Sul-Americana, né? Porque já classificou para os oitavos da Libertadores. Fortaleza já foi eliminado da Copa do Brasil. Não, Fortaleza tem Copa do Brasil ainda, verdade, contra o Fluminense. Mas é a única coisa. Né? E são o quê? Vai ser um confronto agora e outro só na terceira semana, praticamente, do mês que vem. Então, tem um tempo para ele pontuar. Inclusive, tinha um tempo para ele pontuar lá no começo do campeonato, que não tinha nada, só o Brasileirão. E mesmo assim, ele não ganhou. Então, a promessa Fortaleza é que ele realmente consiga melhorar. Mas é aquela incógnita que é colocada na nossa cabeça, que caso algumas pessoas não devem lembrar, o Grêmio começou assim no Campeonato Brasileiro passado. E também não tinha time para cair. Muito pelo contrário. O próprio Cruzeiro, mesma coisa. Então, cuidado, Fortaleza. Cuidado, viu? Cuidado. Atlético Goianiense, Juventude, Cuiabá, Avaí, América Mineiro, Goiás e Coritiba vão brigar para não cair. A promessa é essa. Esses clubes vão brigar para não cair. E eu arrisco colocar, ó, Ceará e Botafogo e o próprio Santos são os times que estão ali, ó, metade da tabela, pá. Podem ficar aí ou podem cair. E se cair um pouco mais, a coisa vai ficar feia. Tô falando por nível de jogo apresentado, tá, gente? O nível de jogo apresentado, por enquanto, tá sendo isso. O Santos e o Botafogo ainda são duas incógnitas, né? Porque o Santos, ele consegue umas vitórias em casa, o que deixa ele um pouco mais tranquilo perante a situação do rebaixamento. E o Botafogo é um time que ele perde dos times lá de baixo da tabela e depois ganha do Atlético Paranaense, ganha Internacional. Cara, uma loucura do Botafogo. Né? Ele pontua mais contra a parte de cima da tabela que contra a parte de baixo, que são, né, os duelos diretos dele. Então é uma coisa maluca. O Santos e o Botafogo são duas incógnitas nesse segundo turno até aqui. As duas incógnitas do segundo turno são o Santos e o Botafogo. A gente não sabe como deve agir. O São Paulo e o Bragantino são clubes que devem, né, se manter nessas colocações, acredito eu, até o final do campeonato, entre o 8º e o 10º colocado. O Bragantino começou o campeonato mal também, né? Lá na parte de baixo. Cresceu legal, ganhou 3 jogos seguidos e hoje está em 8º. Poderia até estar junto com o Flamengo lá em cima. Só que acabou sendo derrotado pelo Fluminense, que também não é um jogo fácil o Bragantino. Mas a ascensão dele já, né, foi legal de acompanhar. O nível de jogo do Bragantino comparado do ano passado caiu um pouquinho.
Ele conseguiu recuperar esse ritmo em alguns momentos, né? Foi legal, mas ainda comparado ao ano passado, precisa melhorar. Precisa melhorar. E a gente tem que falar também, né? Que o Bragantino perdeu o Claudinho esse ano. O Claudinho era o grande destaque, foi o craque do Brasileirão passado. Né? E esse ano ele foi transferido para o Zenit. Então o Bragantino teve uma perda enorme no seu meio campo. Trouxe o Johan, que também é grande jogador, mas ainda assim o nível do Braga não está 100% comparado ao ano passado. Agora, os 7 primeiros colocados, olha, o Internacional deu uma quedinha, né? Deu uma quedinha, mas ainda não descartaria 100% ele nessa parte de cima da tabela, não. Né? Acho que é um time que o Mano tá dando uma estrutura bem legal. O Flamengo chegou e a promessa é que o Flamengo suba ainda mais. Né? O que tá jogando o Flamengo atualmente é um futebol para G4. Não é nem G6, G4. Top 3, né, do campeonato, praticamente. O Flamengo tá jogando demais. Top 3, no caso, não é top 4, né? Não é G4 mesmo, porque o Flamengo hoje joga o mesmo nível que o Fluminense e Corinthians, praticamente, que é o segundo e terceiro colocado. O Atlético Paranaense com o Felipão tem uma boa estrutura, né? Já mostrou isso em alguns confrontos. Fora de casa, ele conseguiu um resultado muito bom, foi vencer o Palmeiras, né, no Allianz. E em casa, o time do Atlético Paranaense é muito bom em casa. Esse time do Atlético Paranaense é muito bom jogando ainda da Baixada. Já não é de hoje, né? O futebol brasileiro tem clubes que tem uma certa mística quando jogam em seus territórios. O Corinthians é assim. O Santos é assim. O Atlético Paranaense é assim. O Avaí é assim. Fortaleza e Ceará também, né? Até certo ponto são difíceis de serem abatidos em seus territórios. Entre outros também. São clubes que têm uma certa cartilha do mandante, né? Os caras sabem como jogam em seu próprio campo, expõe a sua pressão e bota os caras para correr. É isso aí. Então, ó, parte de cima da tabela, assim, Atlético Paranaense e Flamengo Internacional, né, que são do 5º ao 7º, eles têm mais condições de subir também. Atlético Mineiro é um time também, pode-se dizer como incógnita, cara, eu tô levando muito em consideração o Atlético Mineiro do ano passado. Porque os jogadores são praticamente os mesmos. São os mesmos, acho que não mudou ninguém, eu acho, no Atlético Mineiro em comparação ao ano passado. O Júnior Alonso voltou, então não mudou ninguém. Os jogadores são os mesmos, e o treinador agora também é o mesmo. Então o Cuca, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele tem um estilo de jogo preparado para isso. E aí, será que dessa vez vai dar errado? Assim, eu na minha cabeça não tô 100% convicto que o Atlético Mineiro vai crescer muito com o Cuca. Por esse fator. Eu acredito muito no crescimento do Atlético Mineiro, que está em quarto, 32 pontos, 7 pontos do líder, pá, né? Mas com potencial enorme ainda para ser explorado. Enorme. Então, o time do Atlético Paranaense Mineiro, ele pode sim beliscar um trono ali, quem sabe, viu? E agora, Corinthians e Fluminense, a promessa de ambos na verdade, é diferente, né? Porque o Corinthians ele tem alguns reforços, no caso, no departamento médico, pode fazer o time crescer. E o Fluminense tem uma ideia de jogo. Mas vamos comparar o Fluminense com o Corinthians tem mais elenco que o Fluminense. O Fluminense, ele às vezes chega a não ter as peças de reposição num nível, né, parecido com seus titulares. Em alguns momentos, os reservas do Fluminense não conseguem repetir a atuação dos seus, né, superiores, podemos dizer assim. Já o Corinthians, ele tem quase 2 elencos.
o VP roda demais o elenco, e isso fortaleceu e muito o time do Corinthians, porque ele ganhou várias peças, e o seu treinador também conheceu os jogadores, né? Conheceu o que eles podem fazer. E isso é muito interessante por parte do VP e também por parte do Corinthians, que praticamente ganhou jogadores aí novos que estavam praticamente no seu elenco, né? E que cresceu de produção também. Isso é importante. Então, a promessa do Corinthians é encher o saco do Palmeiras. E vai perturbar até o final. A promessa do Corinthians é essa. O Flamengo também. Se a gente for colocar os 3 melhores times do Brasil que estão jogando até aqui, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, com o Fluminense empatado com o Flamengo, mais ou menos ali em terceiro lugar. Quer dizer, no caso, o Flamengo joga melhor que o Corinthians até aqui, né? Na verdade, o Flamengo está jogando até melhor que o Palmeiras. A fase do Flamengo está excepcional. Agora o Palmeiras, né, que foi o último que falta, a promessa do Palmeiras é seguir o que está fazendo no primeiro turno. Seguir, né? O Abel ali vai poupar alguém uma hora ou outra, né? Mas não vai poupar o time inteiro, vai ser um aqui, um ali, pai, junta a peça. O time do Palmeiras é muito bem montado. Mas se perde 1, 2 ou 3 jogadores ali, suponhamos, o Palmeiras perde o Dudu, o Danilo e também o Piquerez, vai. E entra no lugar deles o Wesley ou Rafael Navarro, vamos de Rafael Navarro, né? Que vem entrando mais com o Wesley, Rafael Navarro. Pro Danilo, Atuesta, talvez. E pro Piquerez, o Jorge. São 3 nomes que não estão legal no Palmeiras. Não tão legal. Tá? O Palmeiras pode ter outras opções, obviamente, né? Eu dei um exemplo aqui, mas o Palmeiras pode, obviamente, o Abel pode escalar outros jogadores, como o Gabriel Menino, o próprio Wesley, né? E ter o Vanderlan, do lado esquerdo, né? Que deu assistência pro segundo gol. A promessa do Palmeiras é seguir, mano. É seguir na parte de cima da tabela, seguir em primeiro lugar, ou, né, até no top 3. Cara, se acontecer um desastre com o Palmeiras, ele no máximo, para mim, termina em terceiro lugar no campeonato. No máximo. Que esse título do Palmeiras está bem encaminhado. Pela forma que o time joga, né? Pelo nível que eles vêm apresentando e que durou o primeiro turno inteiro. Logicamente, assim, a gente pegar de exemplo, o Corinthians 2017 teve um grande nível, né? No primeiro turno. Foi invicto. E no segundo turno deu uma caidinha. Deu uma caidinha. E no ano passado, o Atlético Mineiro também, né? Ele teve uma fase oscilante ali que o Palmeiras quase chegou. Então, né, o primeiro colocado do campeonato tem que ficar ligeiro, porque esse campeonato está muito bem equilibrado. São 7 clubes aí que eu não descartaria brigar pelo título, os 7. Verdade seja dita. Uma análise rápida que eu faço com vocês. Eu não descartaria título para nenhum dos 7. Tá? É um campeonato brasileiro, tem mais 19 rodadas ainda, vão ter oscilações. E o time que menos oscilar vai ganhar. Pode ser o próprio Palmeiras, inclusive. Né? Então, veremos. Essas são as promessas para o segundo turno aí. Mas uma análise minha que eu faço é que a tabela não deve mudar muita coisa assim. Tá ligado? Menos que eu falei, dos 7 primeiros pode manter os 7 primeiros ali. Meio de tabela pode ser igual. E a zona de rebaixamento, eu acredito que 1 ou 2 ali deve ser que mude. Ou só o Fortaleza deve sair. Que eu acho que, mano, Fortaleza não vai cair, velho. Não vai cair. Beleza?